Olá, paz Senhor Jesus. Mais um dia aqui, uma segunda-feira, né? Hoje nós ficamos aí sem as redes sociais, mas para a glória de Deus, quando foi 8 horas em ponto, né? Tudo normalizou. Amém? E nós estamos aqui mais um dia para estudarmos um pouquinho a palavra de Deus, né? Quem nos dera fosse possível, né, ficarmos 24 horas, né, só falando desse Deus até ele voltar, prestando culto, né, aprendendo, ensinando, compartilhando, né, tudo aquilo que é da parte do nosso Pai. Então, eu quero começar aqui com uma oração, amém? Com essa instabilidade das redes sociais, eu não sei se a Cris está, né, devidamente habilitada no celular para ingressar na live, mas enquanto isso eu vou agradecer esse momento com uma oração ao nosso Pai. Amém? Senhor, eu quero te agradecer por essa oportunidade. Esteja comigo, Senhor, enche o meu coração, me movimenta, Pai, pelo teu Santo Espírito, me dá sabedoria, Senhor, coloque em meus lábios tudo aquilo que o Senhor quer falar com o teu povo. Pai, me capacita nessa hora, Senhor, me esvazia de mim mesmo. Me preenche, Senhor, com tudo aquilo que vem diretamente do teu coração. Senhor, me usa, Senhor, como flecha da tua aljava, acerta o alvo. Que a tua palavra, Senhor, possa se eternizar. Que tudo aquilo que for dito, Pai, possa tocar nos corações. Eu te agradeço, Senhor, pela coragem, pela ousadia que o Senhor tem colocado no meu coração, pelo temor, Senhor, que o Senhor tem colocado também diante de mim, com reverência, Pai, diante da tua santidade. Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela morte no Calvário. Eu quero te agradecer, Senhor, pelo sangue derramado. Eu quero te agradecer, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua paciência, pelo teu amor, pelo teu perdão, Senhor. E por cada ensino, por cada vez que o Senhor toca no meu coração, colocando algo novo. Senhor, me ensina a nunca mais olhar para trás, porque é para frente que se anda. Me ensina a olhar para o alvo, Senhor, e caminhar na tua direção até aquele grande dia quando o Senhor voltará para resgatar os seus eleitos. Amém, Senhor Jesus. Obrigada, Pai, por tudo. Amém. Então é isso. Hoje eu quero falar, compartilhar um pouquinho, Romanos capítulo 6. É uma das cartas de Paulo, apóstolo de Cristo, né? Aquele que foi surpreendido com a presença de Jesus ali, indo para Damasco, né? Quando ele tinha pedido cartas para que ele pudesse perseguir o povo de Deus. Mas Jesus o encontrou. E quando Jesus nos encontra, ele nos faz pegar o caminho de volta, né? Ele nos faz voltar para as nossas origens, na verdade, né? E ele nos faz voltar para a sua palavra, para o entendimento, para tudo aquilo que ele nos ensina, para tudo aquilo que ele nos capacita. E nesse capítulo 6, Paulo está ensinando aos romanos, né, porque a carta é aos romanos, então ele está ensinando aos romanos, né, a respeito da graça. Porque aquele povo tinha vários deuses, várias religiões, várias influências, né, nesse sentido de busca espiritual. Então Paulo aqui ele escreve essa carta, né, de forma cirúrgica para alcançar o coração dos romanos. Então ele fala sobre a graça, ele fala sobre o pecado, ele fala sobre a redenção, ele fala sobre o plano de salvação através da pessoa de Jesus Cristo. Então aqui no começo ele faz uma pergunta. Ele diz assim: permaneceremos no pecado para que a graça abunde? O que ele quer dizer? Ele quer dizer, Jesus veio, manifestou a sua graça. Então agora a gente vai ficar pecando para que a graça fique se manifestando? Então ele responde: de modo nenhum. Por quê? Porque quando Jesus ele morre naquela cruz, o que acontece? A graça já nos alcançou. Então nós não precisamos fazer alguma coisa para termos a graça já foi disponibilizada, né, pelo sacrifício de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Então quando Jesus ele nos encontra, a exemplo de Paulo, que aqui é quem escreve essa carta, o que acontece? Paulo tem um encontro com Jesus. Jesus chega até Paulo. Paulo ele se prostra ali no chão, né, com o rosto em terra, e um grande clarão, uma grande luz ilumina
Paulo? Porque provavelmente, né, simbolicamente falando, na verdade, eu quero fazer aqui um paralelo do texto, Paulo andava em trevas. E a luz de Jesus, quando chega na vida dele, traz novidade de vida. Então, tudo aquilo que Paulo conhecia de Bíblia, da lei, da Torá, do Pentateuco, é transformado em amor. E ele começa a olhar para as pessoas numa nova perspectiva. E essa perspectiva é a graça, é o próprio Cristo. Com quem ele aprendeu, o próprio Paulo aprendeu de Cristo, ele sempre repete isso. Olha, essa doutrina que eu ensino para vocês não é coisa de homens. Eu aprendi direto com Cristo. Né? Então, Paulo sempre faz questão de enfatizar isso. Né? Para ele mesmo não se engrandecer. E para que as pessoas saibam que aquele ensino não provém dele. Embora ele fosse um estudioso, embora ele conhecesse as Escrituras, na verdade, Paulo não tinha nada de si mesmo. Todo esse envolvimento no amor de Deus, né, fez com que ele enxergasse a lei de uma outra forma. Tanto que ele diz, né, a lei, ela evidencia o pecado, mas a graça nos liberta do pecado. Então, uma vez que nós fomos achados por Jesus Cristo e que ele veio até nós nesse encontro, onde ele olha para nós, onde ele nos enxerga, onde ele nos alcança, então essa graça maravilhosa vai nos constranger. E constrangidos diante desse grande amor, nós já não pecamos mais. Isso é o mistério da graça. Né? Nós não precisamos fazer nada. Pelo contrário, nós precisamos deixar de fazer. Nós precisamos deixar as nossas velhas práticas. Então a gente já não anda mais para trás. Né? As coisas boas, as coisas más, já passaram. Não existem mais. É daqui para frente. Né? Hoje eu vou dormir, amanhã eu acordo, o hoje já não existe mais. Deixou de existir. É só uma lembrança. Lembram da mulher de Ló? Ela olha para trás. Isso demonstra apego nas coisas do passado. Isso demonstra que ela não estava confiando na nova direção de Deus para a vida deles. Então o que ela faz? Ela se lamenta e o olhar dela fixa no passado. O olhar dela fixa nas coisas que já não é mais. Porque havia uma decisão de Deus ali para destruir Sodoma e Gomorra. Mas ela olha para aquilo. Por quê? Porque o coração dela está enraizado ali naquelas coisas. E quando ela olha, ela é transformada imediatamente numa estátua de sal. Entende? Então, nós não podemos ficar com os nossos pés postos no nosso passado. Porque senão nós nunca olharemos para Jesus nessa perspectiva de que ele vai voltar. Né? Porque parece que está demorando. Há milênios nós ouvimos isso. Né? Então, de fato, nós precisamos entender o que é a graça. E a graça é receber esse amor de Deus, acreditando que ele vai voltar e que já somos salvos. E porque somos salvos, nós não temos mais prazer no pecado. O pecado nos dá ânsia de vômito, o pecado nos incomoda porque fede, nos constrange, nos entristece. Porque a graça tem esse poder em nós. Então aqui ele começa dizendo assim, porque Jesus veio e a graça através de Cristo, isso habilita o povo a pecar? Então ele fala assim, lógico que não. Então ele faz perguntas e responde. Por quê? Porque ele estava ensinando. E o método de Paulo era esse. Ele fazia o povo pensar, então ele questionava aquele povo e ele mesmo dava a resposta. Para quê? Para não deixar o povo responder de forma indevida e depois o ensino de Paulo se perder. Porque muitas vezes quando nós fazemos questionamentos a algumas pessoas, elas respondem muito rapidamente, envolvidas na sua carne, envolvidas no seu lamaçal de pecado. Então quando a gente dá a resposta correta, aquilo dificilmente entra no coração. E Paulo aqui ele faz muitas perguntas, ele dá muitas respostas para doutrinar aquelas pessoas no amor de Cristo. Então ele fala assim, se vocês foram batizados, isso está no capítulo 6 da carta aos Romanos, amém? Então ele diz assim, se vocês foram sepultados com Cristo pelo batismo, e o batismo representa a morte carnal, então vocês nasceram de novo, vocês nasceram para Cristo, e vocês estão sendo gerados no Espírito.
Então por que a carne de vocês ainda grita? Por que a carne de vocês ainda manifesta a vida? Então Paulo ele está dizendo o seguinte, olha, uma vez que vocês morreram na carne, a carne não vive mais. E só há pecado na carne, porque o espírito não peca. Por isso que Jesus ensina lá em João 3, numa conversa com Nicodemos, olha, você precisa nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não vai conhecer a salvação. E aí Nicodemos faz aquela pergunta, né? Mas como eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Porque ele não tinha entendido. É uma morte consciente, onde eu escolho morrer para mim mesma, onde eu escolho abrir mão dos meus pecados, onde eu escolho abrir mão de certas práticas imorais que ofendem a santidade de Deus. Entende? Então aqui Paulo, ele fala assim, olha, vocês já não foram batizados? Vocês já não morreram? Vocês já não foram sepultados com Cristo? Porque o batismo, ele simboliza essa morte carnal. Então vocês não podem mais viver dessa maneira. Porque se vocês creem na ressurreição de Cristo, então pelo batismo já estão ressuscitados com Ele. Para a glória do Deus Pai. Então aqui ele diz assim, olha, vamos andar em novidade de vida. Vamos amadurecer espiritualmente, vamos conhecer mais as Escrituras e vamos andar em novidade de vida. Aqui no versículo 4. Então assim, por que muitas pessoas elas não conseguem andar em novidade de vida? Porque elas falam que creem em Jesus e de fato creem, eu não posso duvidar disso, mas elas não querem morrer na carne. Então quando elas não têm essa morte efetiva na carne, elas continuam vivendo pela carne. Ou seja, elas recusam a graça. Porque a graça em nós nos compele. A graça em nós, ela nos constrange, ela nos condiciona, ela nos impulsiona, né, a renúncia desse pecado. E muitas vezes nós não queremos renunciar ao pecado. Então o que acontece? A graça não surte efeito. Mas isso anula a graça? De modo nenhum. Por quê? Porque a graça, ela foi dada por Jesus. Não há nada que façamos para merecê-la. Agora, a salvação é a morte da nossa carne, do nosso velho Adão, da nossa natureza caída. Então, a questão não é a graça, a questão é o quanto nós estamos dispostos a passar por esse processo. E cada dia eu me desvinculo mais do pecado. Então, assim, eu não sou mais cristã hoje do que há 10 anos atrás. Eu continuo cristã. Porque a partir do momento que eu conheci a Cristo e eu aceitei, eu entrei no processo. Então hoje eu estou mais madura, eu estou mais desconstruída do que eu era e sendo gerada de novo em Cristo. Entende? Mas não é uma questão do quanto mais eu sou cristã hoje. A partir do momento que você conhece a Cristo e você entende que você precisa morrer na sua carne, você já é cristão. A questão é em que fase do processo você está. Porque quando Jesus volta para buscar a igreja, ele busca uma igreja madura, uma igreja pronta. E se nós não estivermos prontos? Porque a gente não aceita o processo, a gente insiste no nosso pecado. Entende? Então essa é a grande questão. Essa é a grande questão. E aqui Paulo ele diz, assim, bem de forma simples. Se fomos sepultados com Cristo pelo batismo, e se já somos ressuscitados no sentido espiritual, já nascemos de novo, nós temos que andar em novidade de vida. Então, cada dia eu preciso agir de uma forma diferente. Eu não posso ficar todo dia repetindo os mesmos pecados, as mesmas reclamações, os mesmos palavrões, acessando os mesmos conteúdos, nas mesmas velhas práticas. Porque isso vai me levar a uma separação definitiva de Deus. E num mundo como hoje, né, que existem tantas maldades, o nosso coração vai endurecendo, o amor vai esfriando. Então, se nós não nos apegarmos às Escrituras, colocarmos o nosso pensamento, o nosso coração naquilo que nos traz esperança, fatalmente naquele grande dia corremos o risco de não sermos arrebatados. Porque existe um processo pelo qual nós vamos passar. E esse processo é para nossa aprovação. Por isso que o batismo
é com água, espírito e fogo, porque o fogo nos purifica. Entende? Então aqui, ó, no versículo 5, Paulo diz assim aos romanos: porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança de sua morte, também o seremos na ressurreição. Então quem morreu aqui, na sua carne, quando Jesus volta, ainda que estejamos mortos, literalmente aqui, né? O nosso corpo carnal morreu, faleceu, foi a óbito, naquele grande dia nós ressuscitaremos. E quem estiver vivo naquele grande dia será transformado, receberá um corpo de glória, sem corrupção, sem pecado, sem dores, sem nada. Entende? Mas há essa questão de morrermos, não para merecermos a graça, mas quando nós aceitamos a graça, a evidência natural é a renúncia, é o abandono da prática do pecado. Entende? Então, quando nós aceitamos viver pela graça, né, quando nós aceitamos esse amor que não tem palavras para explicar a respeito desse Pai, desse Jesus, desse Salvador, então quando nós escolhemos viver isso, esse amor vai nos constranger, porque nós não vamos querer magoar a quem amamos. Ninguém quer entristecer aquele que amamos. Ainda mais um Deus tão santo, tão poderoso, que tem poder para salvar, para condenar, para livrar, para curar, que nos pega no colo. Entende? Então, aqui no 6 ele diz assim: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado para que o corpo do pecado, ou seja, a nossa carne é pecado. Não tem nada de bom na nossa carne. Então, para que o corpo do pecado seja desfeito, nós precisamos passar e entender esse momento de desconstrução. É muito difícil, porque nós temos uma identidade totalmente mundana, totalmente nos moldes desse mundo, corrupto, imoral, ganancioso. Então aqui ele diz assim, ó, que o nosso corpo do pecado deve ser desfeito para que nós não venhamos mais a ficar escravos dos pecados. Cristo, ele foi moído sem ter pecado algum. Imagina nós que somos tão pecadores e que já nascemos no pecado. Fomos gerados por pecadores. Então o nosso corpo, esse corpo que serve ao pecado, ele precisa morrer todos os dias. Todos os dias. Porque isso faz bem para nós. E nós vamos testemunhar de Cristo. E as pessoas conhecerão a Deus por causa do nosso testemunho. E ele continua: se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Então você vê que o tempo todo é falando de morte, porque essa morte nos dá vida. Mas essa vida que nós tanto queremos aqui no mundo vai gerar em nós uma morte eterna. Por quê? Porque o reino de Deus, ele é invertido, ele é de ponta cabeça. Nós temos que entender morte e vida na perspectiva das Escrituras Sagradas. Amém? Então ele diz assim, olha, se você morreu, o pecado morreu também. Então se você realmente morreu, você não peca mais. O pecado é um acidente. Infelizmente é a nossa natureza, né? Mas ele diz assim, mas aqueles pecados que você já foi convencida deles pelo Espírito Santo, você não pratica mais. Você não pratica mais. Você vai lutar contra eles. Você vai se engajar. Você vai combatê-los. Você vai travar uma guerra do seu espírito com a sua carne. E mesmo que você venha a cair, mesmo que você venha a tropeçar, mesmo que você venha cometer algum pecado involuntário, você vai se santificar, você vai buscar esse relacionamento de santidade com o Pai, porque você sabe que nele tem perdão. Então você vai reconhecer, você vai se humilhar, você vai declarar para ele, né,
que infelizmente você não consegue às vezes deixar de praticar certas coisas, mas que você tem consciência que você precisa morrer. E Deus vai te ajudando, vai aperfeiçoando o poder na sua fraqueza e você vai se libertando desse corpo de pecado, desse corpo de impureza, desse corpo que entristece tanto a Deus. Então é só através dessa morte que você vai conseguir efetivamente viver para Cristo, aqui e depois na eternidade. Tudo que vai gerar vida em nós tem que começar pela nossa morte. A morte do eu, do egoísmo, da nossa carne, dos nossos desejos, dos nossos sonhos. A gente tem que abrir mão de tudo isso. E aí quando nós abrimos mão de tudo isso, aí então Deus ele vem e começa a nos preencher. Nos desconstrói, coloca em nós uma nova identidade, um novo caráter, uma nova perspectiva, novos sonhos, novos desejos. Ele começa ali um processo de purificação, um processo de regeneração de tudo que somos nele, para a glória dele. E aí tudo que nós vamos fazer, nós fazemos porque nós amamos a Deus. E aí quando nós nos vemos, diante da prática de algo que nós sabemos, porque o Espírito Santo já nos revelou que aquilo não agrada a Deus, nós não vamos praticar mais. E aí nós ficamos no processo até que aquele pecado saia definitivamente de nós. E nós vamos resistindo ao diabo. Nós vamos resistindo bravamente. Assim como Cristo nos deixou esse exemplo. Por isso ele veio em carne. Por quê? Porque ele sofreu as mesmas tentações que nós. Mesmo ele sendo Deus, quando ele vem em carne, obviamente ele tinha todo um cuidado de resistir. Porque ele precisava resistir a tudo. Ele precisava dar esse modelo para nós. E dizer, olha, é possível. É possível não pecar. Lógico que nós estamos numa condição caída, Então nós precisamos ser gerados novamente no Espírito. E o processo é longo. E o processo é muito doloroso. O processo não é fácil. Mas Jesus ele diz assim, se vocês permanecerem até o fim, naquele dia, vocês irão comigo para o lugar que eu estou preparando para vocês. É essa graça, esse favor imerecido. Será que por amor a esse Deus é tão difícil assim abandonar os pecados? É tão difícil deixar o passado para trás e seguir para frente, de cabeça erguida? Não de semblante obstinado, mas de cabeça erguida no sentido de que Jesus tem algo maravilhoso para nós e que vale a pena passar tudo isso, todo esse processo e sermos aprovados para a glória de Deus, para que as pessoas vejam esse Deus manifestado em nós, essa grande obra de salvação, esse favor que não tem preço. A salvação tem um preço que nenhum ser humano consegue pagar. Por isso nós dependemos e precisamos de Jesus Cristo, para que então com a sua misericórdia, lá no céu, à direita do Deus Pai, ele venha nos justificar e diga ao Pai, eu já paguei pelo pecado dela, eu já cumpri a pena de morte dela, então agora você não pode mais condenar, porque a pena dela está paga. Eu paguei com o meu sangue, eu comprei a vida dela. E olha, eu vou te dizer, ela honrou o sacrifício. Ela fez expiação do pecado. Ela se ofereceu como sacrifício vivo diante do trono de Deus. É isso. É isso que eu quero compartilhar com você. É para que haja essa metanoia, para que haja esse discernimento, essa novidade de vida no teu coração. E que você se encha de uma alegria tão grande que quando você pecar, você se sinta envergonhado, sujo. E que aí você olhe para o Pai e diga, Pai, eu errei. Me perdoa. Me limpa de novo. Eu vou me esforçar mais um pouquinho. É difícil o processo, mas eu estou tentando. Vai me fortalecendo e Ele vai te fortalecendo. Sabe por quê? Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele não quer que o ímpio se perca. O desejo de Deus é que o ímpio reconheça esse Deus de poder,
e amor. E que reconhecendo esse Deus, reconhecendo essa graça maravilhosa, Jesus Cristo, o sacrifício perfeito, ele se renda, ele se humilhe e ele confessa suas misérias diante desse Deus que tem poder para perdoar e que tem poder para ressuscitar mortos, que tem poder para salvar do fogo eterno. E Deus ele quer completar essa obra em nós, que é Cristo ocupando todos os nossos lugares vazios, que é Cristo ocupando o nosso coração, a nossa mente, os nossos pensamentos, tudo. Então, quando nós nos esvaziamos, fica mais fácil. Por quê? Porque entra Jesus e ele reina. E quando ele reina, ele faz tudo perfeito. Agora, o processo vai doer? Vai. Vai doer por quê? Porque se libertar dos pecados é algo muito complicado. Porque desde quando o mundo é mundo, a gente peca. Então tem coisas que nós nem sabemos que é pecado. Mas se nós clamarmos ao Santo Espírito e dizer: Espírito Santo de Deus, me convença, tira do oculto, tira do escondido, tudo aquilo que está enraizado no meu coração e é pecado, tudo aquilo que ofende a Deus, traz à tona, faz com que as Escrituras me revelem na minha pior forma e que também me ensine a abandonar essa minha pior forma, para que eu seja desconstruída e o Pai seja glorificado através da minha novidade de vida, através da minha renovação da minha mente. Porque é só isso que glorifica o Pai. Não existe uma outra forma. Porque mesmo que conheçamos a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, se nós não tivermos o compromisso de viver essa palavra, de entendermos toda a Escritura na perspectiva de Deus, na perspectiva de reino, de governo absoluto, de soberania divina, nós fatalmente nos deixaremos enganar por qualquer outra doutrina. Por isso que Jesus ele nos adverte, né? Tomem cuidado com os falsos profetas, tomem cuidado com aqueles que ficam fazendo muitas proezas, muitos sinais, muitas maravilhas. Por quê? Porque o anticristo ele vai imitar a Jesus de uma tal maneira que quando o anticristo chegar e falar assim: olha, eu sou o Cristo, muitos vão acreditar. Por quê? Porque não conhece a Bíblia. E quando a gente não conhece o nosso manual de conduta, fatalmente a gente erra. Com certeza nós erramos. Mas quando a gente concentra o nosso eu, a nossa vida nas Escrituras, e a Bíblia começa a falar conosco de uma tal maneira que aquilo vai penetrando, vai enraizando no nosso coração, e aí o pecado já não faz mais sentido. Porque é tão bom a gente se sentir leve e limpo. Sabe assim, quando você sai de manhã, pega ônibus lotado, ou mesmo dentro do seu carro, mas aí você pega trânsito, e aí você fica naquele dia corrido para lá e para cá, entra num lugar, sai, ou mesmo, né, num ambiente fechado, e de repente você chega em casa, a primeira coisa que você quer é o quê? Um banho. Por quê? Porque o banho te relaxa, o banho te limpa, né? Você fica com uma sensação gostosa no corpo. Aí você vai, passa um creme, um perfume, um desodorante, põe uma roupinha nova, limpinha. Não é gostoso? Do que você ficar com aquela sensação de 2, 3, 4 dias andando para lá e para cá e não ter tomado banho, não ter lavado a cabeça. A gente vai ficando agoniado. Agora você imagina a gente nascer do ventre da nossa mãe e todo dia se sujando um pouquinho, se sujando um pouquinho. Aí chega Jesus. Imagina para tirar aquele encardido. Dói, é difícil. Mas Jesus ele prometeu assim: vocês vão se aperfeiçoando, porque é perfeito, só Jesus, né? Mas ele diz assim: mas vocês vão sendo santo, como meu Pai é santo. Isso quer dizer de caráter, né? Quando Jesus ele nos chama de santo, ele quer dizer que nós temos um caráter em santidade por causa do nosso Pai. Isso não nos torna perfeitos, né? Nós não somos perfeitos. Seremos perfeitos lá na glória. Mas quando nós vamos nos esforçando de nos esvaziarmos pela misericórdia de Deus, com a ajuda do Santo Espírito, porque nós não podemos fazer. Nós não conseguimos. Todo esse processo nós só conseguimos quando nós buscamos a Deus de todo o nosso coração. E Ele vai nos fortalecendo, e Ele vai nos impulsionando, Ele vai nos direcionando, e nós vamos.
Porque sozinho a gente não consegue. Até a fé é dom de Deus. Até para crer, Deus precisa nos convencer de que Ele é real. Entende? Então, assim, que nós possamos meditar nisso. E aí ele diz assim, ó, apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Ou seja, aqui ele não está falando para a perfeição, mas ele está dizendo para a santificação. O que é santificação? É todo dia você se limpar, todo dia você se examinar, todo dia você fazer expiação pelo seu pecado. Ah, o que é expiação pelo pecado? Expiação pelo pecado é você ficar se espiando. Sabe aquelas pessoas que são fofoqueiras, ficam espiando a vida dos outros? Nos mínimos detalhes? Então, a gente faz a expiação conosco. Nós observamos, oramos, pedimos para que o Espírito Santo venha mostrar para nós aquilo que está desagradando a Deus. E uma vez que o Santo Espírito nos ensinou acerca do pecado, se nós não abandonarmos, aí já é desobediência, já é rebelião. Aí já é um caráter obstinado, é um coração que não quer conversão, que não quer se humilhar diante desse Deus. Porque o Espírito Santo, ele nos convence, ele nos ensina sobre o pecado, mas a decisão de renúncia é nossa. O Espírito Santo não vai obrigar ninguém a fazer nada. Então o que vai acontecer? Ele vai falar assim, olha, isso é pecado, isso eu não gosto, isso aqui ofende a Deus, isso aqui desagrada ao Pai. A partir do momento que você entendeu, que você foi convencido da justiça, do juízo e do pecado, aí a responsabilidade é individual. E aí cada um vai prestar conta das suas obras, de cada palavra que disse ou que não disse. Porque ninguém erra só pela ação, as pessoas também erram pelas suas omissões. Então quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, quando nós nos omitimos de pregar a palavra, quando nós nos omitimos de obedecer à voz do Santo Espírito de Deus, tudo isso é pecado. Porque qual foi o pecado lá no Éden? A desobediência de afastamento de uma ordem divina. E hoje nós temos uma gama de pecados muito maiores. Por quê? Porque o afastamento de Deus faz com que nós começamos a servir o Deus desse mundo, o Deus desse século. Então o que acontece? O inimigo vem e nós começamos a obedecer aquele a quem nós servimos. Então, se nós servimos a Deus, nós somos servos para obediência, como está aqui no versículo 16. Não sabeis vós que a quem vós apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Ou seja, a sua prática, a minha prática, revela quem é o nosso Deus. Então, se eu continuo no pecado e na prática das minhas imoralidades, das minhas prostituições, seja o pecado que for, na verdade, de quem eu sou filha? Eu sou filha do príncipe desse mundo. Eu me torno filha da desobediência, eu me torno filha do próprio inimigo de Deus, do meu adversário. Porque ele é o pai da mentira, ele vai me envolver nas mentiras. E o que é o pecado? É a prática de um evangelho distorcido. Quando eu prego a palavra para sustentar as minhas próprias vaidades, as minhas próprias concupiscências. Então, esse evangelho distorcido, de engano, de falsas doutrinas, de heresia, ele faz com que muitas pessoas permaneçam nos seus pecados. Por quê? Porque hoje em dia se ensina muito pouco acerca dessa expiação do pecado, da humilhação, do arrependimento, do processo. Porque, infelizmente, as pessoas querem servir a Deus pelas suas bênçãos, pelo resultado que o evangelho pode causar. E Deus pode abençoar? Sim, porque o sol nasce para todos. Agora, a salvação é para filho obediente. Então, Paulo aqui ele nos exorta nesse sentido. Se eu me examinar todos os dias, e as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, porque todo dia nós temos oportunidade. Então, se eu me examino todos os dias e eu percebo que naquele dia eu falhei, eu confesso. Se eu não perceber, porque muitas vezes a gente não percebe, mas não há quem não peque, né? Todo dia nós pecamos, seja no pensamento, seja num sentimento.
o Espírito Santo vai nos convencer, ele vai nos incomodar. Então, nós temos essa consciência e aí nós começamos a aplicar a metanoia. Nós vamos transformando a nossa mente. E todos os dias nós vamos vencendo a nossa carne, até que ela morra por completo. É meio que um suicídio homeopático, né? Todo dia morre um pouquinho. Todo dia eu me mato um pouquinho. É um suicídio permitido, né? Porque eu preciso me matar na minha carne para nascer de novo, para viver, né, nessa natureza de Cristo, para experimentar, né, essa dádiva, esse favor imerecido. Ah, para me tornar merecedora? Não. Mas por quê? Porque é um privilégio participar da graça. É um privilégio não pecar. É um privilégio, né, me sentir limpa. É um privilégio agradar a esse Deus. Saber que quando eu renuncio o meu pecado, Deus sorri. E Ele olha para mim e diz: eis a minha filha amada. Eis o meu filho amado. Porque é isso que eu penso que Deus lá no céu deve pensar. Todas as vezes que eu sinto vontade, né, que a minha carne implora pelo cometimento de um pecado, um crime contra Deus, e eu decido não fazer, né, e eu me esforço ali para não pecar por amor a esse Deus, porque eu já entendi qual é o salário, né, do cometimento do pecado, que é a minha própria morte. Mas se eu já morri, eu não vou morrer de novo. Então, quando eu tenho essa consciência que no batismo eu morri para mim mesma, e eu consigo ali lidar com as minhas emoções e gerenciar tudo aquilo que me afasta de Deus, e quando eu venço isso, que eu vou combatendo um bom combate a cada dia, eu acredito sinceramente que Deus lá do céu lhe diz: olha lá minha filha amada em quem eu tenho prazer. E eu vejo, sabe, pela fé, Deus sorrindo, como um pai. Literalmente como um pai. Quando pega a prova de um filho e vê lá o filho se esforçando, com dificuldade na matemática, na biologia, no inglês, no português, não importa. E o pai vê aquela criança ali se esforçando, estudando, e quando chega a nota, um 10. Que pai que não fica feliz? Que pai que não sorri diante do esforço? Não é pelo 10, porque o 10 é o resultado do esforço. A nossa prática de pecado é resultado de uma vida sem esforço. Mas quando nós renunciamos o pecado, e não é só renunciar, né? É deixar de fato de praticá-lo, eu creio que Deus lá no céu sorri. E da mesma forma como ele olhou para Jesus naquele dia saindo do Jordão, ele diz: eis o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Então, sabendo que Deus vai sorrir para mim, é um prazer renunciar ao pecado. Porque nós já fomos libertados. Nós já estamos libertos. Cristo levou na cruz os nossos pecados. Nós não temos direito de pecar contra Ele. Nós não temos o direito de ofender esse Pai de amor. Porque como é que a gente quer visitar alguém e comer na mesa desse alguém que a gente vive ofendendo? Vamos trazer assim um exemplo para o mundo. Digamos que eu viva ofendendo o meu vizinho. Xingo, brigo, grito, jogo sujeira na casa dele. O lixo da minha casa eu jogo tudo no quintal do meu vizinho. E ele não fala nada, porque ele é um vizinho de amor. E ele não se importa com as minhas grosserias. Mas você acha mesmo que um dia ele vai me convidar para se sentar à mesa dele? Para ficar a vida inteira do lado dele? Não. Ele pode me suportar. Ele pode até me perdoar. Mas ele não vai querer uma pessoa dessa o resto da vida. Agora, se ele vê que eu estou melhorando, talvez ele até passe a me ajudar. Assim é Deus. A gente vai jogando todas as nossas imundícias no quintal dele. E ele vai só olhando, só olhando, só olhando. Só que lá no Éden, ele já tinha dado uma certeza para nós. Aquele que come do fruto proibido, morre. E são muitos os frutos proibidos. Muitos os frutos proibidos. Hoje, assim, eu fiquei impactada com essa coisa do Instagram, Facebook, WhatsApp sair do ar. As pessoas desesperadas.
E eu nem senti falta, porque eu estava tão distraída com outras coisas, que eu estava fazendo outras coisas, e eu nem tinha percebido. E de repente chegou uma mensagem de SMS mesmo no celular, e eu estranhei. Aí que eu fui perceber que eu estava sem o WhatsApp. Então, assim, eu estava tão... assim, porque é um esforço meu. Não é um mérito, é porque eu realmente cada dia venho me distanciando cada vez mais das redes sociais. Porque eu sei o quanto isso me contamina. Às vezes eu vacilo, às vezes eu me distraio, às vezes eu fico lá rolando tela e não tô vendo nada na verdade. Só tô perdendo meu tempo. Então, assim, é humano mesmo, é difícil passar por esse processo. E Deus, ele tem misericórdia e ele perdoa, porque ele sabe das nossas fraquezas. Por isso que ele disse, né? Eu vou aperfeiçoar poder na sua fraqueza. Ele não disse que vai aperfeiçoar força. Ele disse que vai aperfeiçoar poder. Por quê? Porque se ele agir com força, ele mata a gente. Mas se ele aperfeiçoar poder, é o poder que há no nome de Cristo para a salvação. Então, eu fico imaginando esse Deus sorrindo, sabe? Para mim e para todos aqueles que a cada dia falam não pecado, não pecado, não pecado. E Deus sorrindo, feliz. Igual aqueles pai bobão que baba ovo por causa de um filho. Eu vejo Deus assim. E aqui Paulo ele diz que nós já fomos libertos do pecado. Então, assim, só peca quem quer. Porque o Espírito Santo todo dia trabalha isso na nossa vida. Todo dia o Espírito Santo fica lá. O ministério do Espírito Santo, ele é muito importante, ele é muito especial. Porque todos os dias ele doutrina. Eu sei por mim, às vezes eu não tô a fim de ler a Bíblia. Mas o Espírito Santo ele fica, vai ler, vai estudar. Porque às vezes eu não tô com vontade mesmo. Às vezes eu tô pensando em outras coisas, sabe? E aí eu fico com aquele pensamento, vai. E aí de repente eu abro minha Bíblia aleatoriamente, começo a ler, e o Espírito Santo vai me enchendo, aquele mal-estar vai passando, aquela tristeza vai indo embora, eu começo a chorar, me humilhar na presença do Pai, de alegria mesmo. E ao mesmo tempo é um constrangimento, sabe? É uma coisa muito estranha. É uma vergonha de estar ali diante, né, de um Deus tão santo e eu perdida fazendo outras coisas. Né? Porque isso é nosso. Só que aqui, o que eu estou compartilhando com vocês é que quando a gente apresenta, isso é uma decisão nossa, nós devemos nos apresentar como sacrifício vivo, agradável e santo diante desse Pai, para servirmos, versículo 19, para servirmos a justiça, para a santificação. Não há como conhecer a Deus sem santificação. E santificação nada mais é... Santificação não é virar uma pessoa legal. Santificação não é deixar de ser grosseiro, rude. Não, santificação é abandonar o pecado. Porque tem gente que vai abandonar o pecado e vai continuar meio grossinho, meio mal educado, dando umas patadinhas. Isso também é pecado, porque isso ofende. Mas eu estou dizendo assim, às vezes a personalidade daquela pessoa já é mais rude. E isso precisa ser tratado. Mas a santificação ela diz respeito na nossa intimidade, para retirar de nós toda a impureza. E aí os palavrões vão embora junto, né? Conteúdo pornográfico vai embora junto. Essas coisas tudo vai embora. Não vai ficar nada mesmo. Porque Deus ele vai completar a obra em nós. Ele é fiel, ele nos fez essa promessa. E eu creio. Tem muita coisa que eu preciso melhorar, mas eu tenho certeza em Deus que ele vai me ajudar todos os dias. Tem coisas que eu nem percebo, mas eu sei que ele está trabalhando. Eu tenho fé. Tem coisas assim que eu nem sei que é pecado. E eu clamo a Deus para que ele me mostre, porque se eu não confessar meus pecados, como é que ele vai me perdoar? E eu não posso viver na minha ignorância, né? Então o Espírito Santo ele vai trabalhar no tempo certo. Tem pecados que são bem difíceis da gente compreender. Inveja, por exemplo, é um pecado que uma vez o Espírito Santo ministrou no meu coração.
E foi muito difícil de aceitar. Que aquele sentimento que eu dava qualquer outro nome, na verdade era inveja. E aí o Espírito Santo foi trabalhando. E o que eu percebi? Que a inveja está dentro de mim. Não é uma coisa que eu sinto de vez em quando. Isso é um pecado da raça humana. A inveja, a lascívia, a impureza, o pecado sexual. Tudo isso é muito do ser humano mesmo. Só que por que o Espírito Santo esperou um determinado momento para ministrar isso? Para que eu pudesse perceber o meu sentimento. Então ele permitiu eu passar por uma situação para que eu entendesse qual é o sentimento de uma pessoa que está sentindo inveja de outra. E aquilo me envergonhou muito. E foi um processo longo. Porque primeiro eu precisei entender que aquilo realmente era inveja. Depois foi um processo para aceitar que eu era invejosa. Aí depois foi um processo para eu renunciar. E aí foi um processo para eu parar de sentir. Então assim, é tudo muito difícil. Mas tem valido a pena. Hoje eu sinto muito menos do que eu sentia antes. Né? Mas eu precisei identificar. E foi bem doloroso. Assim, saber que eu era invejosa. E não foi uma pessoa que me disse: ai, Veridiana, como você é invejosa. Não, foi o próprio Deus. Então, eu fiquei assim, tipo, e agora? Deus mente? E para aceitar, usei muitos argumentos com Deus. Muitos. Dos mais variados. Até a Bíblia. Mas não funcionou. Não funcionou porque Deus conhecia a raiz da maldade do meu coração. E aí ele tem que esmagar meu coração inteirinho para ir me desconstruindo. Então, para concluir aqui, no 22 ele diz assim: mas agora, né, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. No 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Então, assim, esses dois últimos versículos, assim, é a chave de todo esse capítulo 6, porque ele começa falando de morte e vida e termina falando de morte e de vida. Só que aqui ele dá o resultado. Então ele diz assim: você quer viver uma vida de pecado? Você não quer passar processo? Quer ficar com o olhar lá no passado? Tudo bem. Só que eu vou te dizer uma coisa: o salário desse teu pecado, dessa sua vida, dessas suas escolhas, vai gerar morte. E você já está morto no seu pecado, na sua iniquidade. Mas a boa notícia é que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então isso não tem nada que eu faça de mais bonitinho para merecer. E não tem nada que eu faça de mais feinho para deixar de merecer. É um dom gratuito. A minha única responsabilidade como pessoa cristã, a nossa única responsabilidade como pessoas cristãs, é tomar consciência de que se a nossa carne continuar vivendo em nós, em detrimento do Espírito, fatalmente iremos para o inferno. Perfeitos? Dificilmente nós seremos. Mas santos, nós temos a obrigação. Porque Deus disse: sede santos, porque sou santo. E Jesus repetiu: seja santos, porque o Pai de vocês é santo. E lá no Éden nós fomos criados à imagem e semelhança desse Deus. Puros, imaculados, incorruptíveis. Infelizmente, né, Adão, Eva pecaram. Infelizmente, eles se deixaram levar por sentimentos. Eles quiseram tomar conta da própria vida. Sabe? E é muito triste quando a gente quer governar a nossa própria vida. Eu fiz isso durante anos. Eu tomei as rédeas e eu fui. Pela misericórdia, eu estou viva. Para glorificar o nome de Deus. Certa vez eu me lembro quando uma pessoa disse assim para mim: olha, já era para você estar morta. E aí depois eu fiquei pensando assim, mas eu entendi rápido, porque eu entendi que se Deus poupou a minha vida, se era já para eu estar morta, e eu mereço a morte mesmo, porque eu sou pecadora.
Eu mereço mesmo, eu não mereço nada que Jesus fez naquela cruz. Mas pela misericórdia dele, ele me deixou viva. E eu entendi o porquê. Ele não me deixou viva para desfrutar o melhor dessa terra. Ele não me deixou viva para ser uma grande profissional, uma grande esposa, uma grande mãe, uma grande filha, ou ainda que eu solteira. Graças a Deus, né? Porque o casamento é muito difícil. Mas assim, ele não me salvou para essas coisas. E quando eu entendi que ele poupou a minha vida de todas as coisas erradas que eu fiz, de todas as vezes que eu me envolvi em coisas que literalmente poderia ter morrido, quando eu entendi tudo isso, eu entendi também que ele poupou a minha vida para que o nome dele fosse glorificado e que eu desse testemunho disso e que eu falasse da palavra dele para todas as pessoas. Eu não sei se eu tenho 1 ano de vida, 10 anos de vida, 20 anos de vida, eu não sei quanto tempo eu tenho. Ele sabe o dia que ele vai me retirar daqui, ou para ser arrebatada, ou para ressuscitar com Cristo naquele grande dia. Mas uma coisa eu tenho certeza: nenhum de nós foi salvo do pecado para viver ao seu bel prazer. Ninguém foi salvo para conquistar coisas. Deus nos salvou para uma única obra: revelar Cristo em nós, para todas as pessoas, e principalmente para que o nome do Pai, o nome desse Deus, fosse glorificado através de nós. É para isso que ele nos salva todos os dias. Deus não é esse Deus que estão pregando, que abre porta, fecha porta, faz aqui, faz ali. Não, não. O que ele tinha para fazer por nós, ele já fez. Agora, óbvio, que se nós andarmos no pecado, teremos a consequência, pagaremos o preço do nosso pecado. Mas também, se andarmos em obediência, receberemos a nossa recompensa. Aqui, não. Na glória. A coroa de Cristo, aquela coroa de espinho que Cristo usou, será substituída por uma coroa de ouro, de glória eterna, que será colocada na cabeça de cada um de nós. E nós reinaremos com Cristo. Mas é necessário que hoje, todos aqueles que têm a oportunidade de falar de Jesus, preguem sobre o pecado. É bom falar de recompensa? Sim. É bom falar de vitória? Sim. Mas a Bíblia é um livro que fala sobre salvação. A Bíblia é um livro que fala sobre redenção. A Bíblia é um livro que fala sobre escravidão. E o único que pode fazer alguma coisa por si mesmo somos nós. Porque Jesus já fez a parte dele. O Espírito Santo trabalha arduamente. O Pai também. Ele não dorme. Ele não descansa. General de batalha. Agora, o combate contra o pecado é nosso. É responsabilidade nossa. Então que nós possamos meditar nesse capítulo 6 da Carta aos Romanos, sabendo que Deus, incansavelmente, trabalha para que todos sejam salvos. Mas, infelizmente, as pessoas estão obstinadas. Alguns morrerão nos seus pecados porque querem mesmo e gostam do pecado e não querem abrir mão de nada. Mas sabe o que me entristece? Não são essas pessoas que escolheram viver nos seus pecados, porque isso é cada um e a gente não pode forçar ninguém a fazer nada. Eu vivi no meu pecado até o dia que eu quis. Nem Deus me obrigou a fazer nada. Porque eu estava tão envolvida na minha podridão que eu não tinha noção do que era limpo. E até a minha sujeira para mim era algo limpo. Até que eu conheci Jesus de fato. Só que o que me dói de verdade são essas pessoas que acham que não pecam, que acham que já estão salvas, que acham que conhecem a Bíblia, que acham que têm vida com Deus e não tem. Isso que me entristece mais, sabe por quê? Porque quando você vai pregar para uma pessoa dessa, ela não te ouve. E ela acha que ela sabe mais do que você. E aqui não é uma questão de saber o que é mais, o que é menos. Quem conhece mais o Pai, quem tem mais intimidade, quem é mais preferido. Não, aqui é compartilhar do pão. Porque quando eu estou aqui e eu estou compartilhando esse pão, eu estou dando para alguém aquilo que Deus me dá de graça.
É isso que agrada o meu Pai. Porque eu estou fazendo por amor dele. Sem pretensão de quantos eu vou alcançar. Porque Deus sabe quem ele vai alcançar. Só que esse processo é meu. Esse desafio é meu. Então eu venho e eu faço. Por amor dele. Por amor a ele. Porque ele me amou. Então a resposta que eu posso dar, a minha entrega é essa. Então, todas as vezes que eu tiver a oportunidade de falar desse amor, e o Espírito Santo quiser trabalhar no coração das pessoas, ainda que eu não veja o resultado, eu só quero que o Pai sorria para mim. Então, assim, é muito importante. Se um dia você assistir esse vídeo, se um dia você tiver acesso, sabe, eu sei que Deus preparou esse momento. Eu tenho certeza que Deus, ele vai preparar todas as coisas. É por isso que eu faço. Porque eu não vivo do que eu vejo. Eu vivo por visão. E a minha fé me faz fazer isso. Porque eu estou plantando. E quando a gente planta, a gente não planta uma semente sem imaginar a árvore. Sem imaginar que aquela árvore vai ser frutífera. A gente planta aquela semente. Você já parou para pensar num agricultor? Ele pega aquela semente, ele ara a terra, é um trabalho árduo. Aí ele vai, antigamente, hoje tem tratores, né, tem maquinários, mas antigamente era ali, ó, semente por semente, depois tampava a semente. Um semeava, o outro regava, o outro cobria a semente. Era um longo processo. Mas por quê? Porque eles acreditavam que aquela semeadura daria o resultado. E é isso que eu faço. Eu estou jogando a semente na terra. Tem terra que é fértil, tem terra que não é. Mas aí não depende de mim. Eu não sou perita. Mas Deus é, e Ele conhece cada terra. Então a gente tem que obedecer. E a gente tem que começar a pregar as Escrituras no seu sentido mais simples. Para que pessoas entendam o que é morrer para viver. E não viver para morrer. Aquilo que é crer para ver não funciona. Nós cremos e depois nós vemos. Mas o mundo, não. No mundo a gente tem que ver para crer. Quem é que viu Deus para crer? Por isso que a palavra em Hebreus diz que a fé é a certeza, é a nossa convicção. Não para termos, para sermos. Porque quando a gente é em Cristo, ninguém abala. Nada nos abala, nossa casa está firmada na rocha. E vem tempestade, e vem as águas, e vem o terremoto, e vem o grande vento, e nós continuamos firmes. Então nós temos que permanecer. E eu vou permanecer. E eu vou semear, um vai regar, Deus vai dar o crescimento, vidas serão alcançadas para a glória de Deus. E se eu viver 1 ano, ou 10, ou mais 100 anos, eu não sei. Uma coisa eu sei, que todo dia vai ser para a glória dele. Porque eu sou perfeita? Não. Mas é porque eu estou disposta a envergonhar o inferno. Porque quando eu entregava os meus membros, o meu corpo, a minha mente, o meu coração para servir a Satanás, ninguém me impedia. E eu fazia com toda a minha dedicação, na minha ignorância, porque eu não conhecia Cristo. Agora, conhecendo esse Deus de amor, não vou fazer? É lógico que eu vou fazer. E vou fazer com muito prazer. Só que é um prazer que dói na carne. Mas não tem problema. Porque o diabo também me machucou. E todas as feridas que ele causou, quem me sarou foi Deus. Então esse Deus que me sarou, ele continua me sarando. Quando eu, por escolha própria, decidi esmagar minha própria carne. Sabe por quê? Uma vez eu li uma frase assim: eu quero ser o machado, eu quero ser como o sândalo que sai da árvore quando o machado fere a árvore.
Então, assim, toda vez que o machado ferir a minha carne, vai exalar o sândalo, vai exalar o perfume, vai exalar o aroma agradável a Cristo. Esse é o sacrifício perfeito. É quando nós entendemos que o nosso corpo sendo esmagado todos os dias, morrendo para o pecado, é o sacrifício que sobe como aroma perfeito. Aroma agradável diante de Deus. Porque quando que você extrai um perfume de uma flor? Quando você esmaga a pétala e exala aquele cheiro. Sacrifício tem a ver com isso. Por isso Jesus foi esmagado. Por isso o Pai teve prazer em esmagá-lo, em moê-lo. Porque conosco é diferente? Não, não é diferente, é igual. E quanto mais Deus me passa no moinho, mais cheiro sai. Agora, se a minha vida é de pecado, vai sair mau cheiro. Porque o pecado fede. Mas se eu estou buscando santidade, eu estou renunciando, e se eu estiver na moenda certa, porque na moenda de Satanás é só pecado, é só coisa fedida, coisa nojenta, coisa asquerosa, coisa podre. Agora com Deus não. Com Deus a gente sente o bom perfume de Cristo. Nós somos a flor, né? A rosa no deserto de Saron. E quando ele nos esmaga, é para tirar o bom azeite, é para tirar o melhor vinho. Então, assim, quando a gente lê a Bíblia, é isso que a gente entende. Como é que quer ser bom diante de Deus se não aguenta o processo de ser amassado? Mas isso vale tanto a pena. Porque você vê, né? Você pega quantas canas para fazer um copinho de garapa. Mas eu creio que o nosso bom azeite vai manter a nossa luz acesa até a volta de Cristo. Então, cada dia vai moendo um pouquinho. E vai morrendo o suficiente para manter aquela lamparina acesa naquele dia. Por isso o candelabro. Por isso que a gente tem que estudar mais sobre o tabernáculo. Que é a tipificação da expiação, da salvação. Tem um tabernáculo lá no céu. Deus mostrou para Moisés. Não é conto da carochinha. Eu gosto muito de ler Levítico porque eu aprendo como é que eu devo ser o sacrifício, como é que eu devo me apresentar diante de Deus. Eu não vivo mais pela lei, mas ela me ensina muitos princípios. E quando eu estou ali no altar de Deus, posta, de maneira totalmente rendida, como aquele cordeiro que seria imolado, quietinho, sem defeito, mudo, como a oferta das primícias a Deus, eu entendo que todo dia Deus nos dá a condição de mantermos com aquele pouquinho de azeite que vai pingando de nós, as duras penas, esse azeite de cada dia sendo moído ali na presença do Senhor, vai mantendo a luz do nosso castiçal acesa. E aí nós não seremos como aquelas 5 noivas nécias, que vai ter que ficar pedindo óleo emprestado. Não. Nós vamos produzir quando nós permitimos que Deus mesmo venha nos moer. E de nós ele vai extraindo o melhor azeite. E cada dia moe mais, e mais um pouquinho de azeite. E a lamparina vai ficando acesa e nós somos a luz do mundo. Eu acho lindo a Bíblia. Quando a gente começa a ler os livros e a gente começa a ver esse encaixe perfeito. E Deus ele tem sido tão misericordioso de me ensinar essas coisas que dá vontade de ficar falando, porque é tanta coisa e é inesgotável. Parece aquelas cachoeiras que você olha assim e você, uau, da onde está vindo tanta água? E brota, e você não sabe qual é a fonte. Deus está criando todos os dias. E por que conosco não? Deus está nos recriando nesse sentido espiritual. Ele está nos gerando em Cristo novamente, para que possamos nos tornar parecidos com Ele a cada dia. Que sejamos essa cópia de Cristo aqui. Né? Então é isso, assim, eu fico muito empolgada de falar da palavra de Jesus. Eu gosto muito, né? E eu espero que essa minha empolgação empolgue outras pessoas e que todo mundo comece a falar e que nós sejamos
loucos por Jesus, assim, de maneira ultra crazy, demais, assim, e que a gente possa entregar essa palavra de amor para as pessoas e falar de coisas importantes. Porque se está na Bíblia, é importante. E se é importante para Cristo, tem que ser pregado. Porque se é importante para Ele, é importante para mim, é importante para você. É importante para os gentios, é importante para os ímpios, é importante para todo mundo, é importante para os religiosos. Porque assim, vai chegar uma hora que as pessoas, elas vão estar tão assim, assim, embriagadas com as suas loucuras, que elas não vão nem querer saber mais da palavra de Deus. Elas vão estar tão assim, enlouquecidas nas suas coisas, que elas não vão conseguir discernir. E a palavra de Deus vai causar coceira no ouvido e vai ficar uma coisa insuportável de querer ouvir. Eu estava lendo Mateus 24 hoje e Jesus estava ensinando os discípulos. Ele falou assim, olha, vai chegar um momento que virão os falsos profetas e vai todo mundo correr para eles. E os verdadeiros discípulos vão sofrer todas as coisas. Mas quem permanecer até o final, esse vai receber a vitória, a vida eterna. E é isso. É isso que nós temos que ter na nossa mente. Colocar o nosso pensamento em Cristo e marchar como se fosse um grande exército na direção do nosso general de batalha. Ele já venceu as guerras. A gente só precisa marchar. Ninguém precisa lutar mais. A nossa única luta é contra o nosso pecado. A nossa única batalha é contra nós mesmos, contra as nossas mentiras, nossas pornografias, nossas prostituições, porque de resto Jesus já venceu. Venceu até o nosso inimigo. A gente não precisa ter mais medo dele. A gente só precisa resistir. E quando a gente resiste, o diabo foge de nós. A palavra diz que se nós resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós. Porque a santidade causa pânico no inferno. Satanás não aguenta uma vida de santidade. Ele teme diante da santidade de Deus. Então ele vai ter que temer diante da minha e da sua santidade também. E ele vai ter que bater em retirada, por quê? Porque a santidade é a nossa arma contra o inferno. Por isso que Deus disse, sede santos, porque eu sou santo. E aí o diabo não vai resistir. E ele vai ter que sair. Amém? Eu desejo para você uma boa noite. Mãe, beijo, te amo. Obrigada pela companhia. Obrigada por você que entrou, que ficou aqui, que ouviu essa palavra, que você possa transmitir isso para as outras pessoas. Que você possa compartilhar da palavra de Deus com outras pessoas. Que você possa falar desse amor que salva, que cura, que liberta. Porque naquele grande dia nós nos encontraremos com Cristo, lá no céu, quando Ele voltar. E nós viveremos na eternidade, né? Não vai ter mais dor, não vai ter mais sofrimento, não vai ter frio, não vai ter calor, não vai ter velhice, não vai ter nada, nada que hoje nos oprime aqui no mundo vai existir. E Deus vai restaurar todas as coisas e nós reinaremos com Ele. Até sei lá quando, né? Porque eterno é eterno e nós seremos eternos com Ele. E é isso que eu quero, é isso que eu almejo e é para lá que eu vou. Um grande beijo. Deus abençoe todos vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.